Quem anda pelas cidades brasileiras, assim, com um pouco mais de atenção, já deve ter reparado, né? Bancos de praça com aquelas divisórias estranhas que não deixam ninguém deitar. Sim, aquelas pedras pontudas embaixo de viadutos. Isso, pedras pontudas, pinos de metal saindo de marquises. São tipo umas pequenas agressões na paisagem urbana. Mas o que será que essas estruturas têm em comum? Bem, elas são exemplos claros do que a gente chama de arquitetura hostil. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Bem-vindos a esta nossa análise. Vamos mergulhar num tema que é, assim, desconfortável, eu diria, mas muito importante: a aporofobia. Que essa aversão aos pobres, né? Exatamente. E como ela muitas vezes se materializa, justamente nessa arquitetura hostil que a gente vê por aí. Uhum. A nossa conversa vai se basear num artigo recente, de setembro de 2025, do Cristiano de Melo Bastos. Ele faz uma conexão bem interessante entre essa prática, a nossa Constituição Federal, a ideia de função social da propriedade. E a figura do padre Júlio Lancelotti, né? Que é um símbolo dessa luta. Sim, total. Tanto que ele até deu nome a uma lei específica sobre isso, a Lei 14.489, de 2022, a Lei Padre Júlio Lancelotti. Isso. Então, o nosso objetivo aqui é tentar entender melhor o que é a aporofobia, o que é arquitetura hostil, qual é o quadro legal que, em tese, deveria combater isso, Constituição, Estatuto da Cidade, a própria Lei Lancelotti. E porque essa lei, segundo o artigo que a gente está usando como base, parece que não está pegando direito na prática, né? Exato. E, claro, pensar um pouco nas consequências humanas disso tudo. Bom, vamos lá, vamos tentar desempacotar isso. Certo. Acho que vale começar definindo bem os termos, né? São a chave para entender a discussão. Aporofobia. Pode parecer uma palavra complicada. Não é do dia a dia. Não é? Mas se a gente olhar a origem grega, ajuda. Aporos significa sem recursos, pobre, né? E phobos é medo, aversão. Então é literalmente medo dos pobres. Ou aversão. Exatamente. É a rejeição, a hostilidade direcionada às pessoas pobres simplesmente pelo fato de serem pobres. É uma discriminação pela condição socioeconômica. É interessante que precisa de um termo específico para isso, né? Porque às vezes acho que a gente mistura com outras coisas, tipo xenofobia. Perfeito. A filósofa espanhola Adélia Cortina, que foi quem popularizou esse termo, ela argumenta justamente isso. Que muito do que a gente chama de xenofobia, que é a aversão ao estrangeiro, na verdade é aporofobia. Como assim? O problema não seria a nacionalidade da pessoa, mas sim a pobreza dela. O artigo até usa um exemplo que ela dá. Um artista famoso, um jogador de futebol estrangeiro rico, geralmente é super bem-vindo, né? Sim, tapete vermelho. Pois é. Agora, um refugiado, um imigrante pobre, muitas vezes enfrenta uma baita hostilidade. A diferença fundamental aí não é ser estrangeiro, é ser pobre, é o bolso. Nossa, faz todo sentido. Nunca tinha parado para pensar assim. E a arquitetura hostil, como é que ela entra nessa história? Bom, ela é, digamos, a manifestação física dessa aversão no espaço urbano. É onde a aporofobia se torna concreta, visível. Entendi. Também chamo de arquitetura defensiva ou design desconfortável. Basicamente são essas intervenções que a gente já falou. Pinos metálicos onde alguém poderia sentar ou deitar, bancos com divisórias, grades, pedras ásperas sob viadutos. Aquelas coisas que a gente mencionou lá no começo, barreiras físicas, né? Exato. Feitas de propósito para impedir ou, pelo menos, dificultar muito a permanência de certas pessoas. Principalmente, claro, as pessoas em situação de rua. É como se o espaço urbano dissesse para elas: você não pode ficar aqui. É uma forma de expulsão silenciosa, talvez. É uma boa forma de colocar. E o artigo que a gente está analisando, ele cita o senador Fabiano Contarato, que foi o autor do projeto que virou a Lei Lancelotti. Certo. E o Contarato liga essa prática diretamente à especulação imobiliária. A ideia seria limpar visualmente certas áreas, expulsar os indesejáveis, né, entre muitas aspas, para valorizar os imóveis da região. Quer dizer, uma lógica puramente de mercado que ignora completamente o lado humano da questão. Exatamente, uma lógica neoliberal, como o artigo aponta, de higienização do espaço. Isso tudo faz a gente pensar, tá, mas e a lei? Como é que a legislação brasileira lida com o uso do espaço, da propriedade? A nossa Constituição fala alguma coisa sobre isso, né? Fala, e fala bastante. É um ponto central.
A Constituição de 88, ela estabelece, tanto lá no artigo 5º, que trata dos direitos e garantias fundamentais, quanto no artigo 170, sobre a ordem econômica, ela estabelece que a propriedade tem que cumprir a sua função social. Função social. Essa expressão é importante. Mas o que ela significa na prática, assim, olhando pela análise do artigo? Significa que, ter uma propriedade não dá ao dono um direito absoluto, ilimitado, de fazer o que bem entender com ela. O direito de propriedade, segundo a Constituição, e a interpretação que o artigo traz, ele vem junto com um dever. Um dever. Qual? O dever de usar esse bem de uma forma que contribua para o interesse coletivo, para o bem-estar da sociedade. Não é só para o interesse individual do proprietário. O artigo até cita vários pensadores importantes para reforçar essa ideia. Juristas como Leon Duguy, Fábio Conde Comparato. Ah, referências clássicas do direito, né? Sim, e até uma referência mais antiga, a Tomás de Aquino, com aquela ideia de que, em caso de necessidade, tudo é comum. A ideia central que une essas visões é: a propriedade não é um fim em si mesma, ela é um meio para garantir uma vida digna para todos. Entendi. Então ela não pode ser usada como instrumento de exclusão. Exatamente. O bem comum, a necessidade básica das pessoas, tem prioridade sobre o uso irrestrito, absoluto da propriedade. Então, voltando para a arquitetura hostil, instalar lanças no muro, colocar pedras pontudas para expulsar alguém que não tem onde dormir. Isso iria de encontro diretamente a esse princípio constitucional tão básico. É precisamente esse o argumento central que a fonte apresenta. A arquitetura hostil, quando ela segrega, quando ela nega o uso do espaço justamente para os mais vulneráveis, ela é uma violação clara, flagrante, do princípio da função social da propriedade. É usar a propriedade como uma ferramenta de exclusão, não de inclusão. Fica bem claro. E além da Constituição, que é a nossa lei maior, existem leis mais específicas que tratam disso, que deveriam impedir essa prática. Existem sim. Primeiro a gente tem o Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257 lá de 2001. Ah, o Estatuto da Cidade é fundamental para a questão urbana, né? Muito. Ele regulamenta toda a política urbana no Brasil justamente com o objetivo de ordenar o desenvolvimento das cidades e garantir que elas cumpram suas funções sociais, incluindo a função social da propriedade urbana. Ok. E mais recentemente? E mais recentemente veio a Lei 14.489 de 2022, que ficou conhecida como Lei Padre Júlio Lancelotti. Essa lei foi criada especificamente para combater a arquitetura hostil, então? Exatamente. Foi uma resposta legislativa direta a essa prática. O que ela fez foi alterar o Estatuto da Cidade, adicionando lá um inciso que proíbe, assim com todas as letras, Proíbe o quê, exatamente? proíbe o emprego de materiais, estruturas e equipamentos e técnicas construtivas hostis que tenham como objetivo ou mesmo que só resultem no afastamento de pessoas em situação de rua, idosos, jovens, qualquer pessoa, na verdade. E onde essa proibição se aplica? Só em espaço público? Não, e isso é bem importante. A lei é clara. Vale tanto para os espaços livres de uso público, ruas, praças, parques, quanto para os espaços privados de uso coletivo. Ah, então inclui tipo shoppings, bancos. Sim, áreas de acesso de supermercados, concessionárias, qualquer espaço privado onde o público em geral circula. A proibição vale ali também. Parece uma legislação bem completa, né? Direta ao ponto. Proíbe esses truques arquitetônicos de exclusão. Mas aí vem a questão central que o artigo levanta, né? Exatamente. A lei existe, está em vigor desde o final de 2022, mas a aplicação dela na prática está sendo muito falha. Essa é a crítica principal do artigo do Cristiano de Melo Bastos. Falha como? Os municípios não estão cumprindo? Parece que a maioria não está. O artigo critica duramente o que parece ser uma ignorância generalizada da lei por parte das prefeituras. E o artigo dá alguma pista do porquê disso? Seria só desconhecimento, demora na burocracia? O artigo sugere que vai além disso. Ele fala numa barreira de má vontade. Barreira de má vontade? O que seria isso? Uma resistência deliberada, sim, aplicar a lei?
O texto não entra em detalhes exaustivos sobre as razões, sabe? Mas ele aponta para uma lógica que ainda prevalece em muitos lugares, que prioriza uma certa estética urbana higienista, sabe? E a especulação imobiliária, em vez de priorizar os direitos humanos das pessoas. Sugere que pode ser uma combinação de coisas. Talvez inércia administrativa, sim, mas também possível pressão de setores econômicos, falta de vontade política mesmo, para enfrentar o problema de verdade. E talvez até uma concordância de parte da sociedade com essa visão excludente. Infelizmente, o artigo sugere isso também, que essa mentalidade neoliberal de limpar os espaços, tratando pessoas como se fossem obstáculos e não como sujeitos de direitos, ela ainda encontra eco. É um cenário bem preocupante, né? E no fim das contas, quem mais sofre com essa exclusão toda são as pessoas em situação de rua. Como é que o artigo caracteriza essa população? Citando uma pesquisadora, a Maria Lúcia Lopes da Silva, o artigo reforça uma coisa importante. É um grupo muito diverso, não é homogêneo, Certo. mas existem denominadores comuns. A pobreza extrema, claro, laços familiares que muitas vezes estão fragilizados ou foram rompidos, e a rua como o único espaço de vida e frequentemente de sustento também. E é importante desmistificar, né? O artigo fala disso. Fala. Destaca como é crucial combater aquele estereótipo do vagabundo. Muitas dessas pessoas trabalham, sim, mas informalmente. São catadores irrecicláveis, flanelinhas, vendedores ambulantes. São pessoas em situação de extrema vulnerabilidade. É fundamental humanizar essa realidade, né? Às vezes a gente esquece que por trás dos números, das leis, tem gente. Vidas. Sem dúvida. E o padre Júlio Lancelotti, que inspirou a lei com a luta dele, é citado no artigo com uma frase que eu acho muito forte e simples. Moradores de rua não são anjos nem demônios, são pessoas. É direto ao ponto. Exato. Ele lembra que essas pessoas vivem na mesma sociedade que a gente, absorvem as mesmas ideias dominantes. E aí ele conclui com algo poderoso. Se você não convive, você não conhece. Se você não convive, você não ama. Toca fundo isso. E o artigo critica como o poder público geralmente lida com essa população. Crítica, sim. Diz que muitas vezes a abordagem se limita a ações policiais, que são mais para intimidar do que para ajudar, ou então a oferecer abrigos que são insuficientes ou inadequados e que não resolvem a questão estrutural da falta de moradia. E essa falta de empatia, de humanidade, infelizmente, às vezes aparece até em discursos de autoridades, né? O artigo menciona uma declaração que foi atribuída ao governador de Minas Gerais, Romeu Zema, Sim, uma declaração bastante controversa. comparando pessoas dormindo na rua a carros mal estacionados que deveriam ser guinchados. É chocante pensar nisso aplicado a seres humanos. É uma fala que, segundo a análise do artigo, exemplifica bem essa visão desumanizadora e que contrasta de forma violenta com princípios básicos da nossa Constituição. Quais princípios? Ora, a dignidade da pessoa humana, que é o fundamento número 1 da República, e os objetivos fundamentais lá no artigo 3º. Erradicar a pobreza, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Essa fala vai na contramão de tudo isso. O Papa Francisco também é citado na fonte, né? Criticando essa lógica do dinheiro acima das pessoas. Exatamente. Na encíclica Evangelii Gaudium, ele fala dessa negação da primazia do ser humano sobre o capital. E essa hostilidade, ela não é só estrutural, com arquitetura ou verbal nos discursos. Ela vira violência física também. Infelizmente, sim. O artigo relata um episódio grave de agressão física e verbal que o próprio padre Lancelotti e moradores de rua sofreram por parte da Guarda Civil Metropolitana, a GCM, lá em São Paulo. Nossa! Isso mostra a violência real, concreta, que essas pessoas enfrentam no dia a dia, e também quem tenta defendê-las. Fica muito claro que a arquitetura hostil é só a ponta de um iceberg gigantesco. Qual é o problema estrutural que está por trás disso tudo, segundo a análise do artigo? O problema central, estrutural, é o déficit habitacional gigantesco que a gente tem no Brasil. O artigo descreve um cenário muito complicado, um tripé quase. Um tripé? Como assim? De um lado, você tem o mercado imobiliário, tratando moradia basicamente como mercadoria, visando lucro. Do outro, uma população cada vez maior, por causa da retração econômica, da desigualdade sem a menor condição financeira de acessar uma moradia digna, nem alugada, nem própria. E o terceiro pé? O poder público,
que, segundo a análise, falha em criar e principalmente implementar políticas habitacionais que sejam eficazes, em larga escala, para enfrentar esse problema. Falha maior do Estado e do mercado. É uma forma de ver, sim. É como tentar varrer o problema para debaixo do tapete, sabe? Lidar com o sintoma, que são as pessoas na rua, de forma repressiva, em vez de atacar a causa, que é a falta de moradia e de oportunidades. E os números sobre isso? O artigo traz dados? Traz, e são bem assustadores. O déficit habitacional no Brasil, nos dados mais recentes que a fonte cita, da Fundação João Pinheiro junto com o Ministério das Cidades, era estimado em quase 6 milhões de moradias. 6 milhões é muita gente sem casa. E em Minas Gerais, que foi um foco do artigo, tem dados específicos? Tem sim. Os dados da mesma Fundação João Pinheiro para Minas, de 2023, apontavam um déficit de aproximadamente 478 mil domicílios no estado. Ou seja, famílias gastando mais de 30% da renda só para pagar o aluguel. Isso respondia por mais de 76% do déficit. É enorme. Nossa, Mais de 3/4. Exato. Depois vinha a coabitação forçada, que é quando várias famílias dividem o mesmo teto por falta de opção, e a habitação precária mesmo. e quem é mais atingido por essa falta de moradia? Qual o perfil? O perfil é muito claro. Famílias de baixa renda, principalmente aquelas que ganham de 1 a 2 salários mínimos. Mulheres chefes de família são maioria, mais de 60%. E em termos de cor ou raça, a maioria de pessoas pardas e pretas. Dados que mostram bem a cara da desigualdade no acesso à moradia, né? E a população de rua, especificamente, os números também são preocupantes? Alarmantes. O Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua, o OBPOP Rua, lá da UFMG, que se baseia nos dados do Cadastro Único do Governo Federal. Cado único, né? Isso, Cadastro Único. Ele estimava que essa população poderia chegar perto de 327 mil pessoas no Brasil no final de 2024. 327 mil pessoas. E o mais chocante, isso seria um aumento de 25% em relação ao ano anterior, a 2023. E seria 14 vezes maior do que o número registrado em 2013. 14 vezes em pouco mais de 10 anos. É uma explosão da miséria visível nas ruas. Uma explosão. E o artigo ainda critica que ferramentas legais que poderiam ajudar, como o IPTU progressivo no tempo, para taxar mais os imóveis que ficam vazios, ociosos, especulando, essas ferramentas são muito pouco usadas na prática pelos municípios. É muito desanimador ouvir esses números e essa análise da falta de ação. Mas nem tudo é só problema, imagino. O artigo aponta alguma luz no fim do túnel? Alguma ação que esteja sendo feita para tentar mudar esse quadro? Aponta sim. Apesar desse cenário bem difícil, a fonte menciona alguns desenvolvimentos importantes. Por exemplo, o governo federal regulamentou a Lei Lancelotti por meio de um decreto. Ah, isso ajuda, né? Dá diretrizes. Ajuda bastante. Orienta os municípios sobre como eles devem adaptar seus planos diretores, seus códigos de obras, para cumprir a lei. E também existem canais para a população denunciar casos de arquitetura hostil. Quais canais? O Disque 100, que é nacional, para denúncias de violações de direitos humanos, e o artigo cita exemplos locais, como a Subsecretaria de Fiscalização, a SUFIS, em Belo Horizonte. A participação cidadã fazendo as denúncias é vista como algo crucial para a lei pegar. Entendi. A sociedade civil pressionando. E na esfera judicial? Está acontecendo alguma coisa? Tá sim. O artigo destaca uma ação importante que corre no Supremo Tribunal Federal, o STF, a ADPF 976. ADPF. O que é isso? É uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Nesse caso, a ADPF 976 trata especificamente da Política Nacional para a População em Situação de Rua. E já teve alguma decisão? Teve uma decisão liminar muito importante, do ministro Alexandre de Moraes. Ele determinou que todos os governos, federal, estaduais e municipais, são obrigados a seguir as diretrizes dessa política nacional, que está definida num decreto antigo de 2009, mesmo que o estado ou município não tenham aderido formalmente a ela. Ah, isso força todo mundo a seguir um padrão mínimo, então. Exatamente. Na época em que o artigo foi escrito, ali por agosto de 2025, o processo estava com a Procuradoria-Geral da República, a PGR, para dar um parecer. Mas a liminar já estava valendo.
Então, apesar da lentidão e das dificuldades, há um movimento, pelo menos no papel e na justiça, na direção de reconhecer e garantir direitos dessa população. Exato. E a fonte termina com uma nota de esperança, sabe? Citando o pensamento de Alfonsín e também de Paulo Freire sobre o inédito viável. Inédito viável. O que é isso? É a ideia de que, mesmo dentro de sistemas que parecem muito opressores, muito fechados, sempre existe a possibilidade de construir algo novo, algo que ainda não existe, mas que é possível. Depende da nossa ousadia, da nossa capacidade de desafiar o que parece imutável. Uma mensagem de que a mudança é possível apesar de tudo. Bom, acho que conseguimos ter uma visão bem completa. Vamos só recapitular rapidamente os pontos principais? Vamos lá. A nossa análise, baseada nesse artigo do Cristiano de Melo Bastos, mostrou que a porofobia, essa aversão aos pobres, e a arquitetura hostil são problemas reais, graves, presentes nas nossas cidades. E que ferem diretamente a dignidade humana e aquele princípio constitucional fundamental da função social da propriedade. Isso. Vimos que existe uma lei específica para combater a arquitetura hostil, a Lei Padre Júlio Lancelotti, de 2022, Mas que a aplicação dela ainda é muito falha na maioria dos lugares. refletindo problemas sociais enormes por trás. Como o déficit habitacional crescente, que é alarmante. Então, qual seria a grande mensagem que fica dessa nossa conversa? Olha, acho que a mensagem central, que a fonte reforça muito, é que a gente não pode separar as dimensões desse problema. Ele é ético, ele é social e ele é jurídico, tudo ao mesmo tempo. Não dá para isolar. Entendi. O artigo conclui fazendo uma crítica ao que um jurista, J.J. Calmon de Passos, chamou de ditadura neoliberal, que seria um sistema que mantém uma aparência democrática, mas que na prática promove muita exclusão. E o papel do judiciário nisso? O artigo aponta a responsabilidade do judiciário em sempre considerar o impacto social das leis, a dignidade humana, para não acabar aprofundando a desilusão dos mais pobres com a própria justiça. Uma desilusão que, segundo o texto, já é bem grande. Faz sentido. E o fecho do autor do Cristiano de Melo Bastos é um lembrete que eu acho fundamental e que vale a pena repetir. Se queremos construir uma sociedade mais justa e mais solidária, pensamos que não devemos nos descuidar do tema justiça para os pobres. Viu, né? Inspirada por tudo isso que a gente conversou. Além dessas barreiras físicas que a gente vê, os pinos, as pedras, as grades da arquitetura hostil, será que existem outras formas de hostilidade invisível contra as pessoas mais pobres no dia a dia das nossas cidades? Boa pergunta. E pensando naquele princípio da função social, será que a gente poderia aplicar ele de uma maneira mais ampla, não só para a propriedade física, mas talvez para as nossas interações, para as políticas públicas em geral, para tentar construir uma inclusão de verdade e combater a aporofobia em todas as suas formas, visíveis e invisíveis? Fica aí a provocação. Para perseverarmos, porque muitos vão desistindo, muitos ficam cansados, muitos se desanimam. E esse desânimo também atinge a nós. Quando nós vemos que a nossa luta, muitas vezes, é incompreendida, não é aceita, é conflitiva. Por isso, Paulo vai dizer para o Timóteo: anuncie oportuna e inoportunamente. Faça a tua missão, agradando ou desagradando, tendo aceitação ou não.